No final do ano que vem, haverá eleição presidencial nos Estados Unidos. E, claro, é um assunto que interessa ao mundo inteiro. Como disse certa vez um jornalista, é tão importante que o mundo inteiro deveria votar, né? Já que sofrerá as consequências da escolha. Só que antes tem a disputa interna, o processo de primárias, né? Dentro de cada partido. E, claro, estamos falando dos dois grandes partidos, né? Você pode ter candidaturas independentes. Há mais de 50 partidos e os outros 52, 53 não tem chance de coisa alguma, claro. Muitos, inclusive, só conseguem registrar uma candidatura em 1 ou 2 estados, porque tem isso. Cada estado tem o seu rol de exigências ali para que alguém seja candidato à presidência perante os eleitores daquele estado. E você pode ser candidato aprovado em um estado, seu nome está lá para os eleitores daquele estado, mas não está em outros 49. Então, fora os dois grandes partidos, quem tem chance é algum independente com muito dinheiro, porque a campanha tem de ser bancada com recursos privados, não é? E saiu uma pesquisa CNN sobre a disputa no Partido Republicano. E o histórico recente é de muitos erros nessas pesquisas. Muitos erros. O que aconteceu em 2016 chamou a atenção, né? Em que, no Brasil, por exemplo, as pessoas foram dormir com a quase certeza de que Hillary Clinton estava eleita. E acordaram com a notícia de que Trump estava eleito. As pesquisas erraram feio. Já erraram mais feio ainda, né? Como aconteceu em 48, quando os jornais chegaram a vir com a manchete, chegaram a se apresentar com a manchete da eleição do candidato que perdeu. E o Harry Truman, que havia assumido pela morte do Roosevelt, foi reeleito em 48. E as pesquisas erraram feio. A metodologia foi modificada, há instrumentos mais modernos, mais sofisticados, há mais estudos a respeito para ampararem, né, essas pesquisas, mas elas continuam errando e errando feio. O importante de uma pesquisa como essa é que, errando ou acertando, ela serve de referência para doadores. Então, os doadores olham, bom, esse cara aqui tem chance. Um republicano que não quer que o Trump seja o candidato do partido. E ele tem dinheiro. Ele quer contribuir. Contribuir com muito dinheiro. Então, ele olha... Bom, o que a pesquisa está dizendo? Que o Ron DeSantis, governador da Flórida, é o único que pode derrubar a candidatura do Trump. É o único que pode vencer o Trump nas primárias do Partido Republicano. Ele vai colocar dinheiro na campanha do DeSantis, porque o que ele não quer é que o Trump seja o candidato. Da mesma maneira, alguém que quer a volta do Trump, mas tem muitas dúvidas se a candidatura é viável, se vale a pena embarcar na canoa. Aí vem a pesquisa e o Trump está lá em cima, o cara fala, opa, posso apoiar, posso colocar dinheiro, porque é bem provável que o Trump seja escolhido. Está muito cedo ainda, nós já vimos que o ano anterior às primárias, ele muitas vezes indica resultados que não se confirmam, e alguns candidatos que são apresentados pela imprensa como fortíssimos e com apoio em vários estados, na segunda rodada ele já está descartado. Na terceira ele cai fora. E agora há um fenômeno novo, que é a pressão de alguns bilionários que pressionam outros eleitores do partido, pressionam de diversas maneiras, para que não votem assim o assado. E o mais grave, pressionam
candidatos a caírem fora da disputa. Isso aconteceu nas primárias do Partido Democrata na última eleição. O que o senhor Jeff Bezos fez para que alguns candidatos caíssem fora, deixando o terreno livre para o Biden, e para que o grupo que apoiava Kamala Harris deixasse qualquer oposição ao Biden de lado, com a promessa de que ela seria escolhida vice-presidente ou candidata a vice. Essa é uma escolha pessoal do candidato em tese, né? Você tem diversos acordos. E ele faz quando a candidatura é confirmada pelo partido em convenção. Ele pode escolher antes, mas geralmente eles esperam o momento da convenção para anunciar o candidato a vice. Donald Trump está na parada e fica claro que dos vários candidatos, aqueles que já lançaram o nome oficialmente, eu vou disputar as primárias do Partido Republicano, como Chris Christie, que é ex-governador de Nova Jersey, aquele que fechou a ponte, lembra? E a partir dali ele ficou inviável eleitoralmente, mas está na parada. Tem também o Tim Scott, senador da Carolina do Sul, ele que já anunciou sua candidatura nas primárias presidenciais do Partido Republicano. A Nikki Haley, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que, aliás, Nikki Haley, você ouve a Nikki Haley e você ou lê o que ela disse, a respeito do que ela disse, ou uma entrevista, e você vê posições muito parecidas com a do atual governo, a do atual péssimo governo de Joe Biden. Porque há partes consideráveis do Partido Republicano que rezam na mesma cartilha do atual poder predominante no Partido Democrata. Uma aliança total com o Estado de Segurança. O que é o Estado de Segurança? CIA, NSA, FBI, Inteligência Militar, Gabinete de Segurança Interna. Então, esse conjunto, por sua vez, é fortemente ligado à indústria privada de armas. Armas de guerra. Estamos falando aqui de fabricante de revólver. Arma de guerra. Inclusive, a Boeing, né, que produz aviões de guerra. E a Raytheon. Os grandes fabricantes de armas que estão ganhando dinheiro como nunca com a política do Joe Biden para a questão ucraniana. Estão ganhando rios de dinheiro. Porque às vezes alguém diz, não, mas a Ucrânia não está pagando. É fato. Ela não está pagando. Ela vai pagar agora, aliás, uma merreca para o tamanho do empreendimento, mas um sistema de defesa aérea dos Estados Unidos que deve custar à Ucrânia entre 250 e 300 milhões de dólares. Só que os Estados Unidos já colocaram diretamente, só o governo dos Estados Unidos, algo próximo de 80 bilhões de dólares na Ucrânia. Quem paga? O contribuinte americano. Que, aliás, agora está se perguntando, mas se há tanto dinheiro para essas armas e sistemas de defesa, como é que vai ficar a questão da dívida? A dívida dos Estados Unidos chegou a 31 trilhões e meio. E agora? E se não houver acordo com o Congresso, eles podem entrar em moratória pela primeira vez na história. 1º de junho. Então, o contribuinte paga a conta, está pagando por esse conjunto de presentes
que o Biden tem dado à Ucrânia. Não só o Biden, né? Também o Sunak, antes o Boris Johnson, também o Schultz, que aliás, o Schultz, ele é um desastre permanente, né? A sua administração. A Alemanha agora entrou em recessão. E convenhamos, não é só por causa dos efeitos da guerra, mas é por incompetência. Por incompetência. E nos Estados Unidos, quando se fala em estado de segurança e complexo industrial militar, a velha expressão usada por um general que sabia das coisas e que foi presidente da República em 2 mandatos, Dwight Eisenhower, herói na Segunda Guerra Mundial, um general de antologia, né? Nome citado em literatura militar, não só na literatura da história da Segunda Guerra, mas em literatura militar, por decisões que tomou, e que foi presidente dos Estados Unidos, 2 mandatos, precedeu John Fitzgerald Kennedy, né, na Casa Branca, foi antes do Kennedy, e o Eisenhower cunhou essa expressão. E ele conhecia os 2 lados, né? A organização militar, o Departamento de Defesa e, claro, 2 mandatos na Casa Branca. E aí ele fala desse complexo industrial militar. O Partido Republicano não é muito diferente. O FBI, que mentiu descaradamente no governo Bush Filho, por exemplo, a respeito daqueles envios de antrax, né, que mandavam ali envelopes, pacotinhos e tal, aquele pó branco e tóxico e que normalmente tem efeitos fatais, né? Mas o FBI continua mentindo, continua agindo com independência e hoje, junto com a CIA e com NSA, eles têm controle, inclusive, de grande parte das grandes empresas de alta tecnologia naquilo que trata de redes sociais. Isso inclui Facebook, Google, YouTube, Instagram. Então, o Partido Republicano não difere muito do Partido Democrata nessa linha. Tanto que no Partido Republicano tem havido muito apoio a essa política insana do Joe Biden. Só que, pelo menos no Partido Republicano, há focos de oposição e de resistência a esse pensamento único. E por que a política do Joe Biden ganha áreas de pensamento único? Porque a imprensa nos Estados Unidos, majoritariamente, tornou-se porta-voz da política de guerra de Joe Biden. Porta-voz de resto de Joe Biden. O Washington Post está fazendo campanha pelo Joe Biden, desde já. Fazendo campanha. E não é no editorial, porque isso é saudável, né? É um velho hábito que tem lá, que depois foi adotado aqui no Brasil também. Um jornal, por exemplo, traz um editorial. Apoiamos a candidatura de fulano por isso, por isso, por isso. Isso é saudável. É honesto. Agora, isso não pode contaminar o noticiário. E o noticiário nos Estados Unidos está decisivamente contaminado. É um mar de mentiras. E a guerra, então, a guerra transformou a mentira no lugar comum, na prática cotidiana. Então, a maior economia da Terra, com o maior poderio militar que a história humana conheceu, isso é incontestável, ao mesmo tempo, em crise econômica, e por ser a maior economia da Terra e o maior mercado consumidor,
Isso afeta a economia do mundo inteiro, desde a China, passando pelo Japão, até o Brasil, a Argentina, a Nova Zelândia, a Austrália. Todo mundo que vende para aquele mercado é afetado quando há uma crise econômica no principal mercado consumidor do planeta. E a mistura sempre complicada, porque é o cenário mais difícil de se lidar em termos de problemas econômicos, né? É quando você tem desaceleração econômica combinada com aumento de preços. Não há uma estagflação nos Estados Unidos, mas há inflação resistente a todas as medidas adotadas até aqui. E, ao mesmo tempo, a elevação da taxa de juros afetando diretamente os setores médios e pequenos da economia, que são os majoritários, né? Formam a maioria da economia. Os pequenos e médios, empreendedores, comerciantes, produtores, fazendeiros. Eles são os mais atingidos, como aliás aqui no Brasil, pela elevação da taxa de juros, que, no entanto, ainda não foi capaz de conter a inflação. E agora o problema da dívida. Já aconteceu antes, mas o risco era a paralisação da administração federal, que chegou a ficar paralisada no governo Trump. Então os parques nacionais são fechados, os guardas não precisam trabalhar porque eles não vão receber por aqueles dias. Escolas, laboratórios federais, departamentos, fica tudo paralisado. Agora, o risco é de moratória, de um calote. Pela primeira vez, pode acontecer isso. Provavelmente, o tamanho do risco é tão expressivo que provavelmente vão fazer um acordo que não vai ser o ideal nem para a situação, nem para a oposição, mas algum acordo haverá. Porque o desastre disso para a confiabilidade do mercado nos títulos públicos americanos é significativo. E há pelo menos 30 anos, os Estados Unidos perderam o controle do seu mercado de títulos do Tesouro. Porque ninguém tem mais título do Tesouro americano do que a China. E a China pode inundar o mercado com títulos do Tesouro americano, provocando uma crise nesses preços. No preço dos títulos, no valor desses títulos no mercado de títulos e na confiança que o mercado tem, tanto que é a referência. Quando a gente fala risco Brasil, subiu para tanto, caiu para tanto, qual a referência? Qual o parâmetro? Os Estados Unidos. É onde o investidor imagina encontrar, mesmo com baixa rentabilidade, segurança. Ali não tem calote. Vou receber e não tem conversa. E é assim. Se uma primeira vez, ainda que por pouco tempo, é claro, acontecer isso, um calote, isso vai provocar um impacto de longo prazo na maneira como o mercado internacional enxergará a confiabilidade dos papéis do Tesouro americano. E a questão da guerra. Os Estados Unidos, em razão do cenário que eles enxergam, de inevitável confronto com Rússia e China, isso é tido como inevitável. Essa é a visão que prevalece. Então, eles adotaram de maneira rasgada, clara, aquilo que antes ficava ali apenas subentendido e que era negado, inclusive. Era sempre a defesa do multilateralismo, não é? Da não ingerência. Agora não, é uma postura de império e chama a atenção como o Canadá,
Austrália, União Europeia inteira, com uma exceção, em alguns casos, da Hungria, Reino Unido, todos eles foram reduzidos à condição de estados vassalos do Império. Já não há tentativas de ocultar, de esconder, de usar palavras diplomáticas que escondam esse jogo. O jogo é aberto. E a OTAN, a grande máquina de guerra do Império. E que está em guerra com a Rússia. Isso é decisivo para o que vai acontecer nas próximas décadas. Não nos Estados Unidos, no mundo. E é por isso que é importante saber o que DeSantis e Trump pensam a respeito. A Nikki Haley, como já dissemos, pensa o que o Biden pensa. Né? Não muda nada. Discurso pobre. O Trump tem sido ambíguo. Porque ele não diz, eu discordo e vou mudar. E vou interromper essa política, não vou entregar mais armas e vou usar o poder do país para buscar um acordo de paz. Em nenhum momento ele disse isso. Ele só fala, aliás, bem à maneira de Donald Trump, que se ele estivesse na presidência não teria acontecido nada disso. Bom, mas isso, primeiro, isso não pode ser provado, né? Porque ele não estava na presidência. Então, é apenas uma frase. Se fosse eu, não haveria isso. Se tivesse eu lá, não haveria guerra. Eu não teria deixado acontecer. A invasão não ocorreria. Isso não basta. Ele precisa dizer o que ele fará se chegar à presidência, se voltar à presidência. E ele não diz. E tem sido ambíguo. Ele apenas fala, não, se fosse comigo, né, as coisas não caminhariam assim. Bom, mas já caminharam. O que você vai fazer? E o DeSantis já disse que não concorda com a política do Biden, é contra a política do Biden, mas não por ter uma visão exata do problema, do que está em jogo, mas simplesmente porque ele adota a ideia, aliás, historicamente forte entre os republicanos, de que a América tem de cuidar dos seus assuntos e não ficar se envolvendo nos problemas alheios. Mas na prática, quando o sujeito chega lá, ele passa a entender que grande parte do poder econômico dos Estados Unidos está vinculado a políticas imperiais e a capacidade de intromissão e a vontade de intromissão. E não apenas aquilo que eles fazem historicamente, derrubar governo, desestabilizar governo. Fazem isso desde o século XIX. E no século XX fizeram isso como tarefa cotidiana. Algo rotineiro, banal. Então, há diferenças. Né? O DeSantis tem sido mais claro, incisivo, na sua oposição à política do Joe Biden para a questão ucraniana, mas resta saber se aquilo que ele está dizendo agora é sustentável se chegar à Casa Branca. O interessante é que ninguém está enxergando um passeio. E há os diversos tipos de votação, né? Cálculos, pessoal ali dentro de um galpão. Quem é a favor? Você tem 5 candidatos. Quem é a favor do Trump vai para lá, aí vai para lá. Quem é a favor do DeSantis vai para lá. Quem é a favor da Nikki Haley vai para lá. Quem é a favor do Christie vai para lá. Quem é a favor do Scott vai para lá. Aí ficam 2 os mais votados. Aí quem votou no Scott escolhe agora o Trump ou o DeSantis. Tem isso. Negócio bem informal. E tem a votação. Há estado em que um democrata pode votar na primária republicana e vice-versa, é óbvio. Não é? Há estados em que não.
só quem está registrado no partido. Enfim, e a imprensa americana, é interessante isso, a imprensa pró-Biden parece preferir o Trump do que o DeSantis. Talvez por enxergar no Trump mais vulnerabilidades eleitorais. Né? De qualquer maneira, ainda falta 1 ano e meio aí para a eleição, mas a disputa já começou e pesada no Partido Republicano. Assunto que acaba tendo impacto no mundo inteiro, queiramos ou não. Ronald.